noite a toda a juventude que nos assiste, a todos os irmãos da igreja também que estão acompanhando o nosso culto, nossa mensagem. E essa semana eu fiquei pensando em que palavra eu traria para vocês. E pensei, desde segunda-feira, vim pensando, e não me veio nada sobre o que falar para vocês. E até hoje eu estava passando a balsa, né, vindo, e eu ia tentando pensar em que palavra e procurando alguns vídeos, algumas ideias, e não me veio ideia nenhuma. Então, eu decidi falar o que o Senhor me colocou no coração. Então, realmente vou falar hoje conforme o Senhor me inspirou para falar para vocês. Então, o versículo que eu quero falar com vocês é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Tenho certeza que se nós tivéssemos os adolescentes todos aqui, eu ia perguntar, fala um versículo. É o único versículo que todo mundo sabe de cor. Eu brinco com o Ali que quando a gente chegar no céu para entrar, Deus vai falar assim, quero saber, o selo vai ser, quem sabe, João 3,16. Se você sabe, ó, já tem o selo. Se não sabe, tem que aprender. Então, vou ler lá, João 3,16. Não precisa nem ler, né? Porque a gente sabe de cor, mas eu vou ler, tá? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, essa 3,16 é 17 que eu li, tá? Li nessa minha versão um pouquinho diferente do que a gente decorou, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje? Esse versículo, para mim, eu acredito que é o resumo da Bíblia, né? Toda essa Bíblia aqui, desse tamanho, cheia de histórias, cheia de mensagens, de pessoas que viveram com Deus, que não viveram com Deus, de pecado, né? Cheio de histórias de pecado e cheio de redenção também. E eu acredito que Deus resumiu toda a Bíblia com esse versículo chave. Porque todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos. Você, adolescente que está me assistindo, pecou também, né? Criança pequenininha, né? Meu filho tem 5 aninhos, peca também. Às vezes uma mentirinha, às vezes a raiva que passa dos limites, às vezes apontar alguém na rua, né? Então todos nós nascemos com pecado. O pecado entrou no mundo e a gente acaba convivendo com isso. A nossa carne é cheia de pecado. Mas Deus olhou para nós e teve compaixão das nossas almas. E por isso, tanto Ele nos amou, mesmo quando nós não merecíamos. Você não merece a graça de Deus. Eu não mereço a graça de Deus. Mas mesmo assim, Ele me amou. E Ele decidiu mandar o seu Filho único, né? Quem tem filho sabe. A gente não daria nenhum filho para morrer por ninguém. Quem dirá se você só tem um, né? Seu filho único. O filho amado do teu coração. Nenhum de nós daria o filho amado do coração para morrer por ninguém. Quem dirá por alguém pecador, né? Não dava, nem por... Até tem um versículo da Bíblia, né? Nenhum de nós daria alguém para morrer por um inocente, quem dirá por um pecador. E essa é a verdade. Mas Deus nos amou, mesmo a gente estando totalmente sujo de pecado, cobertos de pecado. E Ele teve piedade, Ele teve misericórdia de nós e mandou o seu Filho único. Então, que amor tão poderoso é esse, que mandou o seu Filho único para vir nessa terra, viver, se despir de toda a glória como Filho de Deus, para vir para cá, sofrer na mão dos homens pecadores. E aí, Jesus veio até essa terra por obediência ao Pai e por amor a nós, e Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho à terra. E aqui nesse versículo diz, para que todo
aquele que nele crê. Então, é para qualquer um que crê em Jesus como Salvador. É para você, adolescente, é para a criança que crê em Jesus como Salvador, é para o idoso que crê em Jesus como Salvador, é para o bêbado na rua que se arrepender dos pecados e decidir crer em Jesus como Salvador, é para o drogado lá da esquina, né? Então, é para todo aquele que nele crê. E quem decide isso não é você, não sou eu, né? Quem decide que vai crer ou não é apenas a própria pessoa, né? A própria pessoa que tem que se arrepender dos pecados e decidir seguir a esse Deus, aceitar Jesus como seu Salvador, como o único caminho até o Pai. Continuando o versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é todo mundo que vai ter a vida eterna. E não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não saio da igreja, não é porque eu fiz tudo certinho como está na Bíblia, é porque você creu no Filho de Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. Só Jesus é o caminho. Você tem que seguir apenas Jesus. Ele é o caminho para Deus. E Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para julgá-lo. E aí a gente vê a história de Jesus, né, nos evangelhos. Eu espero que vocês já tenham lido, os adolescentes, né, já tenham lido a história de Jesus. E aí a gente vê um Jesus tão amoroso, né, tão cheio de compaixão, tão cheio de piedade. Um Jesus que olha para a mulher que ia ser apedrejada e fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Um Jesus que cura doentes, né, que faz cegos ver, mas além do seu poder, um Jesus que tem piedade daquelas pessoas que tanto sofriam no pecado. E o que eu quero deixar para vocês hoje são duas mensagens. A primeira mensagem, que não adianta você fazer boas obras, não adianta você estar na igreja, não adianta você fazer tudo certinho. Você tem que crer no Filho de Deus, senão você não vai ter a vida eterna, como diz aqui. Somente Jesus, o Filho de Deus, pode te levar até o céu. Somente Jesus, o Filho de Deus, pode te dar a vida eterna. Essa é a mensagem central da Bíblia. Muitos se perdem no caminho, no dia a dia, achando que conseguem chegar ao céu, né? Conseguem fazer uma escada, uma ponte para chegar até Deus, e não vão conseguir. Porque só Jesus conseguiu. Só Jesus pode tirar o nosso pecado e nos levar até a vida eterna, até Deus, o Pai. Porque por nós mesmos, não vamos conseguir. E como que a gente consegue chegar até o Pai? É nos arrependendo, aceitando que somos pecadores, que somos fracos, que somos falhos, que eu não mereço a graça, você não merece a graça, mas quando a gente aceita que a gente não é nada, mas a gente é apenas pecador, mas mesmo assim Deus te amou e mandou o seu Filho para te salvar, e aí quando a gente aceita isso, confessa Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, convida Ele para vir morar no nosso coração, para ser o nosso mestre, o nosso rei, aquele que guia os nossos passos. Ele também fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Jesus é o caminho. Quando você convida Ele para ser o teu caminho, quando você vai seguir aquilo que os passos de Jesus, é aí que você vai chegar até a vida eterna, com Jesus, Ele sendo o caminho que te leva ao Pai. E a segunda mensagem que eu quero deixar para vocês é que Jesus não veio para julgar o mundo, e veio para salvar o mundo. Então eu quero deixar essa mensagem. Nessa semana eu vi cristãos, intitulados cristãos, dando um mau testemunho, né, no mundo aí fora. E eu ouvi alguns não cristãos falando assim: nossa, mas os cristãos se acham santos, sabem tudo, querem mandar na vida dos outros. E eu quero dizer para vocês que tipo de testemunho nós temos dado. Se nem Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo para julgar e sim para salvar, quem somos nós para vir julgar o mundo? O que Deus nos mandou fazer nessa terra é levar a luz,
é ser a luz, é ser amor, amar ao próximo. Então, o que o Senhor espera de você, o que o Senhor espera de mim, não é fácil, porque nós temos, né, a tendência a ajudar, a pensar conforme a nossa criação, conforme aquilo que a gente aprendeu. Então a gente acaba julgando o próximo, eu sei, é difícil mesmo, mas Deus quer que você se esforce para simplesmente amar, simplesmente estender a mão. É claro que não aceitar o pecado, né? A gente não tem que estar de acordo com o pecado, mas você tem que amar o pecador, é isso que Deus espera de você. Você não tem que amar o pecado, mas tem que amar o pecador. E as pessoas lá fora do mundo têm que olhar para nós cristãos, para nós igreja, como um abrigo seguro, como uma casa, um abraço, como um abraço. E não como aqueles que estão ali para jogar a pedra, para apedrejar. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Que vocês reflitam sobre Jesus como o nosso caminho, o único caminho. E nós como igreja que temos que tomar cuidado. Em que testemunho nós temos dado? Porque o mundo não tem olhado para aquilo que a gente fala, né? Não presta atenção naquilo que a gente fala, mas presta atenção naquilo que a gente faz. Então a gente tem que realmente dar o exemplo, tanto seguindo a palavra, fazendo o que é correto, quanto demonstrando amor também. Boa noite a todos, Deus abençoe.